Olá, meu nome é Sofia. Tenho um pedido para você. Eu queria que você se inscrevesse nesse canal. Tchau! Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Terra. 29 de julho de 2021. Pandemia. Deus queira no final dela. A face da Terra vacinada, muita gente. E é hoje, para poder a gente fluir e transbordar, só o criador da hidrocapoeira, Mestre Odilon, para poder dar pra gente esse norte da sua visão planetária e introspectiva do mundo, tá ok? Um forte abraço a todos, aguardando aqui o Mestre Odilon Góes. Grande Adelmo, grande precursor da comunicação cibernética, da Sou não, comunicação Mestre. virtual. Não, precursor que eu digo dessas, desculpe a expressão, com a devida vênia, essa enxurrada benigna de lives que você está fazendo e trazendo gentes muito interessantes, com trabalhos interessantíssimos que o Brasil necessita, não só o Brasil, além de fronteiras, necessitam conhecê-los, sobretudo os mestres aí, que eu tive a oportunidade de ouvir alguma das suas interlocuções, com os quais participaram desse seu projeto bastante luminoso e próspero. Pois não, estou à sua disposição. Te agradeço, Mestre. Eu só estou fazendo isso aqui para curar minha alma, só isso. Né? Isso é bom, isso é bom, isso é bacana, isso é legal. O seu áudio deu uma quebrada, deu uma baixada de repente. Espera aí, meu áudio, deixa eu ver aqui. Tá o áudio todo. Meu Só não áudio tá na sua casa não, né? Não, eu estou na varanda da minha casa. É porque eu Ah, estou na tá. varanda, eu estou na varanda. Mas eu vou entrar, vou para a parte interna para ver se não é alguma interferência. Um momento. É que de repente, eu não sei, tem uma pessoa, tá, o Will Macaki tá aqui, desculpa se eu li errado, o Misael. Pessoal, o áudio do Mestre Odilon tá baixo ou sou eu que estou escutando somente? Me ajudem, por favor. Eu estou lhe escutando bem, viu, Adão? Não, eu também estou escutando, mas tá bem baixinho, engraçado, tava alto. Sei, eu tô aqui, ó. O meu volume tá todo, né? Eu não. Tá Eu todo também. alto. Todo, todo alto, deixa eu ver, Bix. Será que é, Estranho. será que é pela questão da máscara? Será que é pela questão da máscara? Não, não, não é o áudio mesmo, baixou. Sua voz estava muito alta, estava boa. Vambora, eu vou tentar me atenar mais aqui. Mestre Odilon. Ó, então é a minha conexão aqui, daqui a pouco volta. Ah, o meu que tá baixo, ó. Pra mim, estranho. É a internet, pessoal. São Paulo tá congelando. O senhor falou, é que o senhor falou em varanda. Se ficar aqui em São Paulo, se ficar na varanda, o cara morre. É, né? Então acho que foi isso, deu medo do celular. Agora quem baixou foi sua voz. Sua voz que baixou. Peraí. Tá tendo ligação, a gente me ligando, é isso. Voltou normal? Agora voltou normal. Tá beleza. Ah, tinha gente me ligando, me perdoe. Eu ia lá no WhatsApp. Então a ligação baixa, desculpem. Claro, Agora que eu fui claro. ouvir. Claro, claro. Então não Vamos lá. foi. Bacana. Então, maravilha. Marlon está aqui, nosso Marlon, nosso Cicerone aqui. Eu vou voltar para minha Maravilha. varanda, viu? Pode voltar, Messi. Que eu não posso voltar, não. Se eu não no varanda, eu morro. Aqui, tem lugar em São Paulo que deu 8 graus, Messi, hoje. Né? Aqui tá fresquinho. Aqui tá fresquinho, até Tá aqui. porque
eu moro no litoral. Então, o É, né? litoral, aí realmente você bate aquela fresca, né? No final do Mas fica happy perfeito. hour, e aí fica bacana. Eu me olho para baixo aqui, só tem edredom. E aqui em frente, onde eu estou, justamente na frente, na minha frontal, está justamente o mar. E do lado tem assim uns areais bacana, né? Que tá no lado, ou seja, eu não sei se eu estou no fundo da Lagoa do Abaeté ou se a Lagoa do Abaeté está no fundo onde eu moro. Eu acho que há uma inversão de valores, considerando a avenida principal de Itapuã, que é Dorival Caymmi, lá justamente a Abaeté está no meio, né? Bem no meio. Ah, Então, é fascinante. É a ah, lagoa, né? A Abaeté é uma sim, na lagoa subida escura. ali na subida da Curva da Sereia, né? Sim, senhor, Abaeté é uma lagoa escura rodeada de areia branca. E nesse sítio que o súdito, né, Odilon Góes vive, está vivendo, né, atualmente. Porque eu morava justamente no centro histórico, ou seja, entre o Ah, bairro de Nazaré e o bairro da Saúde está o centro histórico, o coração da cidade. Mas aí, estamos que juntos. maravilha mesmo. Maravilha, meu querido mestre, satisfação todinha o senhor estar aqui. O senhor é um tsunami ambulante, né? De, de observações, de conjecturas e de construções. Quem vai chegar lá ainda? Vamos chegar lá, tem tempo pra caramba. Ô, mestre, o link da sala. Só um segundinho, mestre. Eu pedi uma coisa aqui. Só um segundinho, só um segundinho. Uma emergência aqui. Hoje é o dia das emergências. Espera aí, espera aí. Se eu não resolver isso aqui, a minha casa cai também. Pronto, resolvido. Pronto. Maravilha, mestre. Mestre Odilon, eu tive a honra de conhecer o senhor antes de lhe conhecer, né? Porque quando se falava em hidrocapoeira, há muitos anos atrás, eu via falar muito de hidrocapoeira, e eu falava Odilon, 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 e eu nunca tive a honra de conhecer. E tive a honra de estar com o senhor uma época, e foi muito satisfatório. Mas antes de chegar lá na água, vamos começar aqui no chão mesmo, né? Começou a capoeira quando, mestre? Onde, com quem? E qual foi a relação emocional que o senhor teve, o senhor sentiu no primeiro contato com a arte capoeira ou com alguma coisa que lembrasse ela? Eu geralmente começo pela última pergunta. A relação emocional foi a mais inenarrável possível, porque eu fui em busca de algo escondido, tá? O que é que eu quero me reportar isso? Eu fui em busca de algo escondido porque quando eu vi a capoeira pela primeira vez, eu vi justamente na rua, né, nas festas, né, que eu ia nas festas populares, que eu ia com meus pais, meus avós, meus tios. Então tinha sempre aquele grupo, aquele burburinho, e eu corria para poder ver. E eu sentia que meus pais prendiam a minha mão para eu não poder ver aquela manifestação. Mas eu Hum, sempre fui uma criança muito imperativa e eu não ficava muito condicionado os limites que eles me imporam. Então eu ultrapassava esse limite. Em uma dessas rodas, eu fui olhar pequenininho, muita gente na frente, eu fui empurrando os outros e entrando até por baixo de perna das pessoas para ah, poder olhar o que é estava acontecendo. Eu sentia um som, um ritmo, né, sobretudo o ritmo do percussivo, sobretudo do pandeiro, e o cântico, e dois homens ali se entrelaçando, né, no centro, né, caracterizando uma roda pela conformação das pessoas observando. A ah. posteriori, tá, isso devia ter 7 a 8 anos, porque eu tenho uma memória muito interessante da minha infância, porque minha infância Sim, sempre foi intensa, em busca justamente de enfrentar e descobrir coisas, que eu sou muito curioso, desde garoto, criança, eu sou muito curioso. E aí tive uma oportunidade eu morava em um conjunto de casas chamado Conjunto Santo Antônio, entre a Avenida Alves Câmara e a Padre Luiz Filgueira, que ficava justamente no bairro do Engenho Velho de Brotas, bairro este que Mestre Bimba frequentava com muita assiduidade. Inclusive, a academia do Mestre
Antônio Diabo, aluno e seguidor do mestre Canjiquinha. Então, eu também faço Sim. parte dessa árvore genealógica. Mas eu cheguei lá como espectador, como olheiro. E todos os dias que tinha aula, eu fugia de casa, dizia à mamãe que ia comprar o pão, atrasava o pão para chegar em casa, porque ficava corujando as aulas. Tinha às vezes que começava às 4, tinha uma galera que chegava às 4, outros 5, mas o negócio pegava mais feição, era justamente 7, 8 horas. Então eu já transgredi o horário de estar em casa. Então toda vez que eu entrava em casa, eu passava pelo corredor polonês de mamãe. Então era puxão de Uma taca, orelha, né? exatamente, tapa na cabeça, entendeu? Às vezes tinha um É a vara da cintozinho que infância, enrolava. era a vara da infância e juventude da época, né? Exatamente. E aí, cinto nas pernas, ao ponto que aquilo não me intimidou para eu não deixar de ir lá todos esses horários. Eu me lembro que as aulas eram segunda, quarta e quinta, não tinha sexta. Era segunda, quarta e quinta. E geralmente sábado, por mês, tinha uma roda que vinham os convidados. E nessa roda eu pude conhecer pela primeira vez a figura física e humana do mestre Bimba, mas era uma pessoa assim tão equidistante que eu não chegava nem próximo dele. Primeiro que eu já estava assim, camarado dos frequentadores dessa academia, né, liderada por Antônio Diabo, e o Antônio Diabo já me conhecia, dizia, esse menino aqui, cuidado, vocês treinando com esse garotinho aqui, pequeno, e eu, uma vez ele chegou cedo, um dos alunos dele já me ensinando as mães, eu lá me enroscando, e o aluno tomou a maior regulagem de Antônio, né? Aí eu cheguei Olha, assim, ousadamente, eu cheguei para Antônio Diabo e disse assim, ô mestre, não reclame com ele, não. Eu que pedi a ele que me ensinasse. Por que o senhor não me ensina ao olha. invés de ficar reclamando a ele? Pronto, aí eu fiquei sendo assim, o penetra bem quisto. E ali eu comecei os Sim. primeiros passos, que foi justamente na Academia do Antônio Diabo. Depois de mamãe, nós nos mudamos, ainda mesmo dentro da mesma região do bairro, não mais do Engenho Velho, mas saindo, que à frente é a localidade chamada Boa Vista de Brotas. Fomos morar em um conjunto residencial e eu tive o grato privilégio e a satisfação de conhecer o mestre Saci, porque o mestre Saci, naquela época, estava cursando a educação física. Então, duas coisas que me aproximou de Saci foi o seguinte: a simpatia dele, não só da sua graciosidade e sua belicosidade como capoeirista, assim como Era também bom, né? um afrodescendente que sempre primava em prosperar, entendeu? Na sua carreira intelectual, sua carreira profissional, fazendo educação física e mestre de capoeira. Eu aí fui conhecer a sua academia. E ali comecei a praticar já um outro molde estético da capoeira. Lá em Antônio Diabo eu aprendi a capoeira hoje, que é jogada, que não é propriamente Angola, oriunda de Mestre Pastinha, mas é uma Angola mais virada para Benguela, né, que hoje é muito utilizada no grupo Abadá Capoeira, aquela capoeira rápida, mas aquela capoeira de nível médio e baixo, não alto, Exato. médio e baixo, certo? E Perfeito. o Camisa foi muito inteligente em incorporar esse tipo de ritmo, entendeu? Que tocava o mestre Canjiquinha falava muito, põe a laranja no chão, tico-tico, se meu avô foi embora e não fico. Então aí o coro comia. E o toque do samango, entendeu? O toque do samango era um toque mais rápido que só entravam os habilidosos para poder jogar esse toque. Não era todo mundo, porque nesse toque sempre tinha as acrobacias, as quedas de rins, né? As meia-luas Tesouras também. muito mais rápidas, exato, exato, exato. Então eu fui convivendo, né? Iniciei com 9 anos de idade, e hoje, quando eu iniciei, eu não mais parei, e aí eu fui fazendo uma carreira progressiva, né? Sempre fui assim um aluno técnico, né? Competi, fui atleta, né? Competi em vários campeonatos, certames aqui na nossa região, Salvador, Bahia, a nível de campeonato brasileiro, campeonato
Não tive a oportunidade de participar de campeonato estudantil como atleta, mas já tive a oportunidade de participar como técnico, não só estudantil a nível também universitário, ou seja, o meu vínculo com a capoeira esporte, ela é muito presente, que foi ela que realmente me consubstanciou e me deu assim uma motivação para que eu estudasse educação física e também enfrentar e buscar o espaço da capoeira dentro do contexto do currículo da educação física, porque não tinha. E eu me lembro, como estudante de educação física, eu não tive essa disciplina, né? Mas nós sempre tínhamos um grupo que manifestávamos essa necessidade, porque nós víamos o voleibol, o basquetebol, o futsal, a natação, o futebol de campo, a ginástica artística, a ginástica rítmica, né? O peso e halteres, a ginástica como um todo, a calistenia, mas não tinha a capoeira. Mas eu fiz parte de um grupo de estudantes no diretório acadêmico como militante para poder levar fundamentos e conhecimentos ao departamento da Faculdade de Educação Física da Universidade Católica de Salvador, que teria a necessidade de nós termos uma modalidade de luta, mas de características eminentemente regionais, com peculiaridades culturais brasileiras, que é a arte da capoeira. Caramba, velho, que coisa. Sabe o que é engraçado? Sem querer voltar no passado, o senhor estava fazendo uma exigência a um ambiente acadêmico na Bahia, que originou a capoeira, que era a mesma exigência que o Inesio Penamarinho fez há 30 anos atrás, depois da sua decisão de pedir também. Quer dizer, continua indo preconceito, não só preconceito, acho que é algo mais grave ainda, o desconhecimento da sua própria cultura no seu ambiente urbano que você circula. Você vê, mas não enxerga a capoeira. Exatamente. Pode dizer. E enxerga, e quando enxerga, ela tem aquele falso visual da beleza artística, da beleza plástica, da beleza estética. Porém, essa beleza estética, todo mundo se seduz, mas ninguém se debruça para buscar as razões pelas quais ela teria que estar onde deveria estar. Eu parabenizo a Raíssa, eu parabenizo a Rebeca, eu parabenizo o Teco, eu parabenizo todos esses que treinaram, que deram sua vida para participar de uma Olimpíada, mas o skate e o surf são esportes novos. Nós tivemos a grande chance de colocar o nosso esporte para deixar como legado nosso brasileiro aqui na Olimpíada que tivemos e perdemos essa oportunidade. Mas você sabe por quê? Eu sei a resposta. Não. A resposta é por conta justamente do bom senso, do progresso. O bom senso do progresso. O que é que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que têm ótimos trabalhos na capoeira no Brasil. Tem grupos aí que se destacam, não só aqui no Brasil, como também fora do Brasil. Porém, não existe um comprometimento com a sociedade em mostrar efetivamente qual o papel psicomotriz, qual o papel em termos de mercado que a arte da capoeira pode traduzir no nosso país, porque ela faz parte do produto interno bruto, ela é uma cultura, e ela é uma cultura Sim. hoje institucionalizada, a partir do momento que o IFAM, por obrigação, por dever, reconheceu como patrimônio cultural, como bem do patrimônio cultural imaterial, certo, do povo brasileiro. Isso significa dizer que não engessa a arte da capoeira para nada, assim como a Unesco, o seu comitê, né, organizador, sobretudo aqueles estudiosos da cultura, da educação, dos direitos humanos, enxergaram, entendeu, na roda da capoeira, tá, um patrimônio, um bem do patrimônio cultural imaterial da humanidade. Mas a roda da capoeira, não a arte da capoeira. A arte da capoeira, ela continua sendo uma arte libertária, polifacética, porém libertária. Então, dá o direito a qualquer cidadão em pensar de trabalhar com a sua gênese, com a sua origem, com o seu embrião. Foi o que eu fiz, justamente oportunizei justamente o conhecimento que eu tenho técnico da capoeira, o estudo que eu tive
através da psicomotricidade humana, entendeu? Através dos conhecimentos que chegaram a mim, de psicologia, de didática, de cinesiologia, fisiologia, enfim, eu comecei a entender o corpo humano como uma possibilidade de ser incorporado a qualquer cultura de movimento. Então, se a gente tem a nossa cultura aqui de mão beijada, não, muito de resistência, porque a capoeira é um movimento, é um fenômeno, desculpe, é um fenômeno antropológico, onde nós enxergamos o cultural, o físico, e por que também não dizer o espiritual, o emocional que ela carrega, que ela transcende para as pessoas, as quais possam entender. Então a gente não pode somente ficar trazendo, porque meu grupo é o melhor grupo, é o que salta mais, é o que isso. Então, na hora do consenso, como é que nós vamos definir as regras para uma competição de capoeira luta? Então, está na hora, esse que é o desafio, de sentar para poder ouvir não só os técnicos, mas também ouvir a si próprio, do que seja um consenso para que nós possamos construir uma matriz desportiva com a arte da capoeira, sem nenhum momento tirar dela a sua tradição, os seus costumes, ou seja, a sua preservação, que no passado ela veio como algo ameaçativo e também belicoso, mas, por outro lado, também o belo, porque a capoeira é o belo. Quem é que não vê uma roda de capoeira e não se seduz? Não, com certeza. E o Belo tem uma projeção para o bem e não há possessão para o Belo. Ele liberta a gente, na verdade. Depois a gente tem o Belo e contempla o Belo, a beleza, a gente se abre porque há uma contemplação. Mas o que eu quero entender, mestre, tudo bem, o senhor sabe muito melhor do que eu, o senhor tem esse conhecimento muito aprofundado, né? Eu sou um mero curioso, que infelizmente, ainda o povo brasileiro tem uma mentalidade de colonizado, entendeu? Por muito tempo foi isso. Tá diminuindo um pouco, mas está muito difícil quebrar essas barreiras. Aí vem a capoeira. Criaram uma capoeira marginalizada, entendeu? Idealizaram o Estado, idealizou o Estado antigo, a República, né? Capoeira marginalizada. E todo mundo achou que a capoeira marginal. O próprio capoeirista se via marginal sendo executor de capoeira. Ponto. Isso era mesmo. Ele não via a capoeira como algo que sentia que dava liberdade, mas estava dentro do contexto de marginalidade. Tanto é que alguém chamava ele de capoeirista, ele negava, tanto é que botava apelidos, né? Ou alcunha da polícia, ou ele auto-assumiu um apelido para disfarçar a sua identidade original. Tem outra questão também, que é atual, o senhor acabou de falar, a capoeira desportiva. E é um conflito muito grande entre a cultura e o esporte. Alguns querem manter a capoeira só cultural, entendeu? Independente do resultado disso, quando isso vai dar, em detrimento da capoeira esporte, porque diz que a capoeira esporte vai prejudicar e tirar a alma da capoeira, entendeu? Porque imagina uma roda de capoeira, talvez sem birimbau, não sei como é que é o formato, não faço a mínima ideia, mas se for distante, não tem aquela questão do axé. Não tem axé, tem técnica, é diferente. Eu estou vendo a visão de um leigo da capoeira esportiva. Eu nunca me envolvi com isso, entendeu? Eu quero entender, não a capoeira esportiva, mas por que o capoeirista cultural não consegue enxergar a capoeira esportiva? E se a capoeira esportiva, qual o resultado dela, qual a resultante, qual os benefícios, além de deixar um legado esportivo, além de deixar a capoeira na mídia de uma forma específica, talvez positiva, talvez, entendeu? Fora isso, por que esse conflito entre a cultura e por que as pessoas não aceitam a capoeira desportiva? Ou o que falta nela para nos seduzir? Eu conceituo como um excesso de protagonismo, ou seja, o narciso. Um quer ser mais narciso do que o outro, entendeu? Porque esse movimento já existe desde a antiga. A partir do momento que Mestre Bimba ele faz a capoeira dentro de quatro paredes, que eu digo quatro paredes, ou seja, dentro de um espaço físico específico, claro que houve uma separatividade social diante
daqueles que já faziam a capoeira de uma forma informal na rua, entendeu? Nos terrenos baldios, assim como começou o Senhorzinho lá no Rio de Janeiro, só que foi no bairro do Leblon, teve também Sim, o mesmo privilégio de ter alunos oriundos de classe média, entendeu? Como também Mestre Bimba teve. Porém, aqueles que ficaram à margem, certo? Tiveram também a necessidade de se organizar. Aí que vem justamente, eu acho que é Atenilo, que chama a atenção de mestre, não sei se é Atenilo agora, me falha a memória, mas eu acredito que seja, chamou a atenção do mestre Pachinha, que mestre Pachinha teria que liderar um movimento. Aí, Pachinha, o mestre Bimba cria a escola, né, de luta regional baiana, e mestre Bimba cria, guerreiro. né, já em 45, 46, após a Constituição de 46, os estudos da Constituição de 46, que já é uma Constituição cidadã baseada na atual hoje Constituição, que mudou algumas coisas em 66, etc., por conta do período confuso aí que houve do militarismo na intervenção do poder brasileiro, do Estado brasileiro, né, e teve todas aquelas confusões. Enfim, e aí Mestre Pastinha cria uma associação, Associação Desportiva de Capoeira Angola, ao passo que lá, em tempo de outrora, em 1930 ou 37, Mestre Bimba cria uma escola de luta regional baiana, até porque capoeira era algo eminentemente textualizado como uma contravenção penal. Então, isso Sim, aí trouxe algumas barreiras que também confundiu aqueles atores da época que estavam envolvidos no processo, ou seja, é um preconceito de um lado, é um preconceito do outro, e um preconceito da própria família, porque família de negão, como é a minha família de negros, não admitia que eu fosse capoeirista, certo? O cerceamento já vem dentro da própria casa, porque ser aquela coisa que, em momentos, a capoeira ela se rebelou como uma técnica corporal de luta que muitos daqueles que foram oprimidos podem se safar por conta disso. sim, Surpreendeu o opressor, surpreendeu o opressor. Então, a capoeira ela tem uma conexão histórica, eu diria, etimológica muito, muito profunda, que efetivamente quem está hoje no processo não enxerga a dimensão que ela tem lá na frente. Por exemplo, quando eu comecei a falar da hidrocapoeira, que depois eu tive convicção para criar, eu criei uma patente, tá? Em 1996 eu dei entrada na Biblioteca Nacional, criei uma patente com a hidrocapoeira, dando definição que seria a hidrocapoeira, que era uma técnica de movimentos capoeiristas, com movimentos ofensivos, defensivos, né? Movimentos ligados, movimentos de projeções no meio líquido, inclusive movimentos né, submerso, né, que você necessita de uma respiração eminentemente, uma respiração especial, que é a respiração diafragmática, que é muito utilizada por praticantes de yoga. Por que a hidrocapoeira não se banalizou tanto como uma capoeira regional? Todo mundo diz que joga capoeira regional. É a capoeira regional é, metodizada do mestre Bimba? Não é, é mentira. É mentira. Então, pronto. com Então, certeza. a distância que há entre essa resistência de todo mundo dizer que é regional e não joga regional, eu faço um paradoxo com a hidrocapoeira, porque ela não se banalizou. Tentaram aí fazer vários plágios, várias filmagens, etc., querendo omitir o autor. Isso, em qualquer país sério, país que tem controle, eu não digo país de primeiro mundo, país que tem controle, africano, os países do Sim, mundo, mas releva muito a identidade cultural acima de tudo. E daqueles que pensam a identidade cultural tem o seu direito de se tornar autor e diante do que você faz em cima daquela cultura. Então, isso aqui no Brasil ainda é muito, eu diria assim, embrionário. As pessoas não têm essa dimensão ainda da nossa identidade cultural. Hoje está se buscando muito isso, essa questão do afrodescendente, a questão da igualdade, etc. O povo está acordando, mas tem muito ainda
maniqueísmo, né? Pessoas que gostam de fazer a cabeça do outro, de achar que tem que pensar igual a ele, etc. Então, isso atrapalha um pouco, e não seria diferente que no meio capoeirístico isso também existe. Quer dizer, o Com capoeirista certeza, começou a perceber a sociedade. sua relação, o capoeirista começou a perceber a sua relação de poder. Eu posso fazer isso. Como no passado existiu, através da Guarda Negra, os remanescentes que vieram da Guerra do Paraguai, os caras se organizaram, entendeu? Muita gente utilizou a capoeira como uma arma corporal, e isso está sendo foi bem, até descrito mesmo pelo próprio Nenzinho Penamarinho, que era um estudioso, que eu tive o privilégio de conviver com ele, certo? E eu sou Sério, da que linha maravilha. dele. Eu sou da linha dele porque eu penso o seguinte: a capoeira, por ela se tornar uma ginástica brasileira, foi um movimento que ele trouxe diante do impedimento preconceitual que tinha algumas entidades de ensino superior em não admitir a capoeira nos seus quadros. Então ele veio justamente com um rótulo de ginástica brasileira para que as pessoas compreendessem que ali também era uma ginástica, porque a ginástica que era praticada nas universidades, na formação do curso superior de educação física, era o que era? Era a calistenia, método francês, método natural austríaco, e por aí veio, o método americano, Cooper, etc. E tal. E o nosso método capoeirístico não tem, mas o skate foi para a Olimpíada, o surf foi para a Olimpíada, entendeu? E outros esportes da capoeira já deveria estar. Mas a questão do bom senso impede, porque o narcisismo que tem cada um, certo? A vaidade que cada um acarreta, o ego que cada um acarreta, entendeu? Eu sou o melhor, e não olhar para o lado, não olhar para o outro, e nem olhar para trás e achar que é um elemento solitário, entendeu? E não funciona assim. E a sociedade reprime esse tipo de comportamento. E aí não abre a guarda para a gente. Não abre a guarda para a gente. O problema todo é esse. Nós já éramos para estar discutindo com os mandatários desse país. Está lá, com assento na mesa. A capoeira tem que estar nas Com certeza. escolas, sim. Nós temos que aproveitar os mestres que são oriundos, entendeu? Do conhecimento oral. Nós temos que aproveitar os profissionais de educação física que têm tendência com trabalhar com capoeira. É a linguagem, é a união mais interessante. Nós temos que criar uma instituição superior para a formação de profissionais da arte da capoeira, porque tem muita coisa para ser estudado na parte musical, na parte interpretativa das letras, na parte da interpretação teatral, entendeu? Na própria questão da luta, potencializar mais a luta, ou seja, familiarizar mais essa luta, ditar regras que Sim. o chinês possa fazer e o brasileiro possa fazer, correndo por todo o país. O mesmo golpe que vale para um tem que valer para todos. Então é isso. É uma questão somente de, eu diria, Delmo, de bom senso. Não tem outra palavra a não empregar. Não tem, não tem. Ah, entendi, entendi. Sabe o que é engraçado, Messi? É que a grande massa da capoeira lutou contra isso, contra essa institucionalizar a capoeira, esportivizar a capoeira, entendeu? Com medo dessa, o quê? Dessa padronização. A padronização já está acontecendo no âmbito cultural. Do âmbito daquele que não quer, que só defende a cultura, né? Sem entender muito bem o que é a cultura. Mas está padronizando, a movimentação, os jogos, os cânticos, tudo é muito parecido. Isso já é um fenômeno que está acontecendo e muita gente não está enxergando. Então, tipo assim, em questão da educação física, por exemplo, e a capoeira. Eu faço trabalho pedagógico há 35 anos, criei instrumentos pedagógicos, porque uma vez eu estava numa academia de um amigo meu, na escola, ele me chamou, vai dar uma forcinha lá, olha como eu dou minha aula, isso dá uma melhorada. O que ele estava fazendo lá? Ele estava com a camiseta da Adidas, uma malha tênis de primeira qualidade, eu olhei assim, pô, legal, muito bem vestido. Pegou cone, pegou um monte de coisinha, bola de pilates, montou aula de capoeira lá. Eu fiquei assistindo, né? O que você achou? Cara, você deu aula de educação física. Mas como assim? Movimentação de educação física, aparelho de educação física, linguagem de educação física. Você não dá aula de capoeira. Aí, pô, o que tem que fazer? Tem que ser capoeirista. Não sou contra quem usa. Mas é uma questão da linguagem. Então, e já está acontecendo. Entendeu? Então é muito complicado. A linha é muito tênue em você esportivizar e você trabalhar só com a cultura. O que é trabalhar só com a cultura? É a transmissão.
é a transmissão, ponto. Você já está fazendo isso, O independente do âmbito problema é que esportivo, o problema, também vai transmitir, entendeu? é, eu observo o seguinte: muitos correm para a cultura para poder defender um equivocado tradicionalismo. Mas as pessoas têm que entender que a tradição ela é dinâmica, ela evolui de geração para Sim. geração. Eu hoje não posso ter a linguagem didática pedagógica com meus alunos como o mestre Bimba tinha no tempo dele com os alunos dele, como o mestre Pastinha tinha no tempo dele. É outra história. Eu não posso ensinar. Eu posso ensinar a mesma capoeira que eu ensino na comunidade na escola, sem problema nenhum, porque os fundamentos são os mesmos. Entendeu? Não tem que dizer que capoeira da escola é diferente de capoeira da comunidade. Não. A informalidade da capoeira da comunidade é que não necessário as pessoas se prendem em padrões de roupa, disso e daquilo. O cara joga capoeira de short, joga capoeira de calça, joga capoeira até nu, se quiser, tiver ambiente para ele. Ele vem meu ambiente mesmo. Eu tenho um sítio. Se eu quiser lá, certo? Com um grupo cabeça, a gente fazer um trabalho de capoeira despido. Eu estou falando alguma arneira? Não. Quem vai se submeter para isso, eu vou fazer uma aula com assinatura daqueles que vão fazer aula, assumindo aquela responsabilidade. O que os mestres têm que entender é que suas atitudes têm que partir de um princípio, de uma contrapartida. Eu faço, mas você assuma também a sua responsabilidade de fazer, para poder não ficar aquela troca injusta, porque a gente está oferecendo uma ferramenta, né, de uma caixa de ressonância motora, onde nós vamos trabalhar o corpo das pessoas, mas a gente tem que entender que essas respostas não serão iguais. A resposta de Pedro não é igual a de Francisco, a de Maria não é igual a de Vera, nem a de Vera nem igual a de Mônica, e nem Francisco, e nem Francisca, e nem Kelly, e não sei das quantas. Porque hoje é o seguinte, o mestre tem que enxergar a diversidade onde ele está inserido. É por isso que eu digo, a capoeira ensinada hoje não é a capoeira ensinada ontem. O que nós temos que cultivar digamos, proteger, né? Preservar é justamente os fundamentos de ontem e saber como é que passa hoje. Esse que é o desafio. Esse que é o grande desafio. Você fazendo isso, você vai ter um trabalho bem fundamentado. Eu, quando vivi na Europa, eu observei alguns grupos de capoeira, o processo de continuidade do seu aprendizado. A Europa, ela tem os europeus têm uma mentalidade totalmente diferente do brasileiro, assim como ele tem uma mentalidade totalmente diferente do latino, de uma forma geral, do latino. Exceto o espanhol, que é um latino, mas é o pai do latino, praticamente, né? O seu idioma espanhol. Ele pensa como europeu, como o português pensa como europeu. O português não pensa como brasileiro, não pensa. Não. Até porque ele nos colonizou. O tempo que ele nos colonizou e nós nos tornamos independentes, nós estamos com um déficit de mais de anos aí para trás, de não buscarmos a nossa identidade cultural, porque nós somos preconceituosos com os povos que nos formaram. Nós fomos formados por portugueses, que são os colonizadores, mas aqui também teve holandeses, certo? Aqui teve espanhol, e aqui tem de tudo. E o índio e o negro, que mais eram, em termos quantitativos, né, a maioria, se tornou hoje a categoria das minorias. Olha que paradoxo. Descompensatório, descaradamente. O sistema é poderoso, né, mestre? O sistema fez um trabalho muito bem feito. Exatamente. O senhor lembra daquele filme Os Três Reis? Me reporte aí para ver se me lembro. É o Matt Damon, é um filme americano. Eu adoro usar ele como referência, até para interpretar como é que é a mentalidade que surgiu, que acabou sendo criada pelo povo brasileiro. Era um grupo do exército que foi na época do Kuwait, lá do Saddam Hussein, destruiu o Kuwait. E fizeram um filme sobre isso. É bem interessante, é muito legal esse filme, tem umas cenas legais. Só que o seguinte, o que ficou legal, que teve 4 soldados, um deles morreu, por pegar o ouro de Saddam Hussein. E se desviaram da guerra e foram pegar o ouro. Aí nessa rolo lá, um deles foi preso por um súdito do Saddam Hussein.
o cara acorrentado, cheio de ferro aqui, cheio de arame, e o cara com o negócio de choque, né? Para dar choque nele, que era o Matt Damon, né? Aí quando o cara olhava assim, Tá, agora caiu a ficha. Eu sei não, qual é. não é- Sim, sim, sim. a pergunta que ele fazia lá, o que que faz um país fazer um negro ter vergonha da sua própria cor? Pô, o cara tá no meio do Hum, quarto, no deserto, para roubar um ouro, levando choque por causa de uma questão racial. Aí ele dava choque no cara umas 3 vezes. Entendeu? é. Então, quer dizer, a mesma coisa aconteceu no Brasil. O que que fez um negro ter vergonha da sua cor, da sua cultura, de se olhar no espelho e não se enxergar negro? Não, da Entendeu? sua religião, fazer tudo às escondidas, por conta justamente da perseguição do sistema. Porque nós tivemos 4 movimentos abolicionistas no nosso país, se a gente for recordar lá atrás. O único que deu certo foi o golpe de Estado, foi a Lei Áurea. Então os caras, o seguinte, ó, vamos fazer uma Lei Áurea, larga essa negrada, larga essa gente aí para trás. A pobreza do Brasil já começa daí. Larga essa gente daí para trás e vamos embora. Então, o que ficou livre e tinha algum segmento, algum anteparo em termos de apadrinhamento. Por isso que o Brasil ainda é um país muito, eu diria assim, patriarcal, do ponto de vista de você ser subserviente a alguém. O negro sempre tem um padrinho branco. O negro só É. é bem sucedido se ele tiver um padrinho branco. Por exemplo, eu tive um padrinho branco, certo? Meu padrinho, ele me acompanhou uma boa trajetória da minha vida a ponto de participar, certo, da mesa do meu exame de doutorado na Universidade de Salamanca. E eu defendendo uma tese em 2 segmentos, o segmento da educação e o segmento do direito patrimonial, onde eu defendo a proteção das expressões culturais tradicionais, com especial atenção à arte da capoeira. E o outro, eu valorizo a potencialidade didática pedagógica no campo da educação, a potencialidade didática pedagógica da arte da capoeira no processo de formação do cidadão. No processo de formação do cidadão. A capoeira só reintegra e socializa, ela transforma pessoas. Então, existe muita gente, e muitas teses, você conhece, Adelma, aí em São Paulo mesmo, na USP, é surtido de teses de capoeira, mas foram assim temas que foram buscados e não deram continuidade, não tiveram uma política pública para dar continuidade a esses projetos bem escritos, porque se Não, esses mínimo projetos, interesse. lógico, se esses projetos são fomentados, entendeu? Eu diria a você que a capoeira hoje estaria em um outro patamar do que eu defendi em 2004. Eu apresentei uma dissertação de mestrado na Universidade Estadual da Bahia, no mestrado do programa Direito Constitucional do Afrodescendente. Eu sou especialista nessa área desse direito, né? Estudei tudo sobre a questão das ações afirmativas, que começa lá nos Estados Unidos, porque a corte Sim. não aguentava mais, a corte já não aguentava mais de tantas demandas, de tantas decisões que eram para ser proferidas, entendeu? Em razão de crime contra a humanidade, sobretudo contra o negro, de preconceito, Sim. disso, daquilo, etc. Você viu aí ultimamente o cara matar o cara em plena rua, etc. Aquele movimento todo que teve lá nos Estados Unidos. Então, isso ainda continua. Então, o que eu quero dizer é A o guerra da seguinte: sensação não acabou, né, mestre? exatamente, não acabou. É isso que eu quero dizer. O Brasil é um país, por ser um país jovem, em termos de estrutura de Estado, não é? O Estado democrático do direito, nós não temos aqui controle algum. Aqui entra A, entra B, entra C, faz o que quer e bem entende. Mas lá fora, a gente fica com medo até quando bota o pé e pede a Deus quando passa da fronteira, né? Quando você se identifica e bate o carimbo do seu É. passaporte, você vai embora. Porque dali em diante, Tensão. você já começa a ser vigiado pela polícia de imigração, pela Polícia Federal, pela polícia local e tudo. Ou seja, na Europa, enquanto tem um policial para 20 habitantes, porra, aqui, puta que pariu, que é foda. Então, eu nunca comparei a minha vivência sociocultural da Europa com minha vivência sociocultural do Brasil. Primeiro que eu fui estudar lá, eu não fui menino. Eu fui para a Europa com 46 anos. Eu fiz 50 anos de Europa, tá? Estudando, né? Com muita dificuldade, que não foi fácil. Eu fiquei 2 anos sem receber salário, porque
os meus processos não foram definidos, não entenderam o meu pleito, que eu estava saindo para poder defender a minha cultura no banco, né, no Banco Acadêmico Europeu. Eu ganhei um prêmio justamente, né, pela minha avaliação sobreexcelente com laude. Eu ganhei um prêmio em 2018, mas não pude receber. Quando a Universidade de Salamanca completou 800 anos, eu não pude receber, eu não poderia viajar, eu estava acompanhando o meu pai no calvário dele, etc. e tal. Já começou as primeiras internações de meu pai, que eu o perdi, né, em 2020, no ano passado, com 88 anos. Eu não queria ver meu pai mais sofrer, porque toda vez que ia no hospital, quando voltava, sucumbia mais, né? A ânsia de querer salvar, com tanta ingestão de droga, termina bombardeando o ser humano. Então, eu vi isso, entendeu? E não gostaria de passar por isso. Já disse até meus filhos, me dê logo um boa noite Cinderela para eu poder apagar e creme essa carcaça véia e joga no mar para as sereias saborear o perfume dessas cinzas. É isso. Essa carne regada a acarajé, né? A munguzá. Exatamente, um acarajézinho, né? Uma boa cachaça aqui do Recôncavo, né? Pô, boa coisa, Ah, é já coisa vai que a nossa temperadinha, formação. né? Exatamente, temperadinho. Mas a história é essa. Que coisa. Então, eu acho que a gente está perdendo tempo, né? Enquanto tem muitas. Eu valorizo muito o trabalho que você está realizando, que você falou no início, que está alimentando sua alma, e eu acho que é uma boa. É um bom, digamos assim, ingrediente para que você possa realmente estar prestando um excelente serviço para a sociedade, que você está trazendo mestres de várias, né, de vários segmentos, com trabalhos maravilhosos, com depoimentos maravilhosos. Você poderia construir uma edição com todas essas lives pelo o depoimento que cada um passou para você. Você está com a faca e o queijo na mão de criar uma obra autoral em cima de um trabalho, de um projeto que você idealizou e está colocando em prática. Ontem foi Tem a, caminho. a, Tem a, caminho a, isso aí, mestre. ontem foi a vez de Pangolim, é uma pessoa, uma inteligência Fantástico. inenarrável, né? Gosta da Muito, muito. capoeira, tem amor pela capoeira, entendeu? Eu costumo dizer, hoje eu me defino o seguinte: eu sou capoeirista por devoção, professor por vocação e advogado por uma opção, uma oportunidade que a vida me deu para eu poder até valorizar o meu bem cultural de caráter material, que é a arte da capoeira. Eu entendo muito bem. Eu já fui muito preconceituado, jogado de lado, achando que eu sou maluco, que eu sou Dr. Smith, que eu queria descaracterizar a capoeira através de uma técnica que só veio para somar, porque seguramente um cadeirante ele se sentirá muito mais confortável fazendo capoeira no meio líquido do que fora. Ainda que ele consiga fazer fora, ali na cadeira dele, babá pererê, mas lá ele vai saltar mais. Lá ele vai buscar outros espaços para ocupar o hipotálamo dele esquerdo, que está lá, ó, é vago, esquecido. E aí você É, conhece. Aí você conhece. Eu estou entrando em sua matéria. Então, exatamente. você tem um trabalho fantástico com a capoeira, com a parte da criança. Você, a sua preocupação pedagógica é justamente o resgate dessa memória motora que essa criança não tem. E aí você vai e Exatamente. reconstitui utilizando a arte da capoeira, sobretudo a sua arte, a sua composição corpórea, como um instrumento para transformar essa pessoa. Então, isso que a sociedade precisa saber, cara, para poder ela abrir o espaço. Agora, o que precisa também é os capoeiristas, né, aqueles que estão na frente, os profissionais da capoeira, de fato, né, aqueles que estão na frente comercializando a capoeira, porque comércio não é crime, não. Comércio Não, é como uma atividade legal. Você tem que saber como é que você vai comercializar, para que você também não confunda o comércio com a exploração. A viagem é essa, mas comercializar é uma coisa lícita. Não vejo nenhum ilícito, mas tem aqueles que defendem a capoeira com a bandeira da política do bem comum. O que nós estamos sim. precisando, Adelmo, eu vou fazer
Não é um apelo, mas chamar a atenção da nossa comunidade que nós precisamos de parcerias autorais. Nós precisamos de editoras que venham abrir o espaço, o leque, para poder fomentar inúmeras obras que estão aí perdidas. Muito grande, Messi. Isso é uma Exatamente, dificuldade. Eu ralei muito já atrás de editora. Vocês eu não imagino. acreditam. Olha, eu imagino. Vocês- Olha, só de obra coletiva, eu faço parte, dando contribuição de texto, eu já participo aí de umas 5 ou 6. Aí você me pergunta, mestre, você tem alguma obra escrita por você? Tenho duas obras que são duas obras científicas, mas não são obras literárias. E você sabe que a maioria das obras científicas que está em um programa amparado, né, fomentado por uma instituição de ensino superior, sobretudo uma universidade que tem estrutura de editar justamente essa obra, está bem. Mas quem não tem, você entrar nesse mercado, por exemplo, eu quero editar uma biografia para mim. Por quê? Eu tenho 61 anos de idade e eu tenho 51 anos de prática de capoeira, dentre as quais eu dedico 31 anos de estudo de uma técnica que eu criei em 1990. Entendeu? Então, o que é que acontece? Cadê as parcerias? Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu estaria muito bem, obrigado. Se eu estivesse na Europa, eu estaria muito bem, obrigado, porque eles investem na cultura. Eles investem. Quem cria é quem tem. Quem tem é quem tem que botar quem cria. Aqui é diferente. O quem tem aqui quer botar o que cria lá embaixo, debaixo do pé, subserviente o tempo todo. Escravo cultural? Não, não consigo ser escravo cultural. Não. Eu sou preto, mas eu não sou caô. Eu sou negão, mas eu não sou caô. Se você dá o que é seu de graça para uma pessoa dessa, nem autoria você vai ter, entendeu? Mas, mestre, o senhor falou aí, o senhor falou de um panorama geral, onde a capoeira contribui de sobremaneira, de forma efetiva, na construção da cultura, na identidade do povo, na emancipação do indivíduo como cidadão mesmo, entendeu? Vamos usar um ambiente trágico aqui, entendeu? O Desconvertendo Gênio tem um programa muito interessante. Imagine um mundo sem pessoas, vai regredindo. Eu acho muito interessante, vai valorizar o que a gente faz, né? Uhum. Messi, imagina o mundo, o Brasil, perdão, o Brasil sem a capoeira. O que seria? Não era Brasil. Não era Brasil. Não tinha capoeira em espaço algum do mundo. Não tinha capoeira em espaço algum do mundo. Porque a capoeira que está no mundo é a capoeira que Mestre Bimba falava lá atrás, há 50 anos atrás. A capoeira vai tomar conta do mundo. E tomou. Então, Mestre Bimba estava onde? Em Salvador. Salvador é aonde? No estado da Bahia. O estado da Bahia está demograficamente aonde? Na fronteira brasileira. Então, sabe, o Brasil e a capoeira de Mestre Bimba, a capoeira regional, que foi a primeira a ser exportada além das fronteiras. Hoje já tem mais, já está mais generalizada, bababá, o pessoal foi chegando, o pessoal que disse que gosta da cultura, foi chegando, que defende a cultura, é sectarismo. Você não pode somente defender um movimento unilateral. Se a capoeira é esportiva e é cultural, nós temos que aproveitar as suas duas potencialidades, os seus dois polos. Você não pode só ir num polo que você vai ficar fragmentado. Você fica fragmentado, entendeu? Estruturalmente, sim, você fica fragmentado. Ah, a tradição, que não sei o quê, bababá, pererê, os vestes, é isso aqui, não é nada disso. Muito pelo contrário, o angoleiro daquele tempo, ele andava de paletó e gravata e com roupa de linho e chapéu como é que chama? Chapéu de inglês, chapéu de feltro, ou então Panamá, certo? Então os caras andavam no pano. Não venha com essa história que a questão estética, o estereotipo é isso e aquilo. Isso é conversa para boi dormir. Isso não me leva no cheiro. É por isso que, às vezes, as pessoas dizem, pô, mestre Odilon é tirado. Não é tirado. Eu tenho visão das coisas. Eu morei no gueto. Eu não sou filho, eu não sou rico. Eu sou negro. As mesmas dificuldades que o negro passou, seja ela na escola, na universidade, nos fóruns da vida que eu frequentei, certo? Nas unidades que eu passei, eu tive enfrentamentos sérios. Eu sei, porque o negro não nasceu para pensar.
O nego só nasceu para tomar chicotada e pegar. Vamos acabar com essa cultura de baixo clero, porra. Não existe isso, Adelmo. A gente somos iguais. Nós somos iguais. Nós pensamos iguais. E quando hoje mesmo eu botei em um grupo que eu faço parte de um partido, que é o PDT, porque eu me identifico com o PDT pela sua ideologia. Nós enxergamos sem educação não há progresso. E acabou. Esse é o princípio. Com a educação, a economia do país vai de vento em popa. O seu IDL vai de vento em popa. O seu sistema de saúde vai ser eficaz. Mas as pessoas, é isso que a comunidade da capoeira tem que buscar. Porque se eu tenho uma entidade poderosa, tenho inúmeros alunos, inúmeros segmentários, eu não disputo isso na integridade da minha instituição, eu estou deixando o tempo passar e estou reproduzindo somente pensando em botar dinheiro no bolso. Somente isso. E tem um tempo que o dinheiro vai faltar. E aí vai fazer o quê? Você está entendendo? Então, eu acho que o que nós precisamos, eu estou tendo essa visão muito, muito crítica e de chamada de atenção, que está na hora de nós pensarmos em profissionalizarmos mesmo, de direito, buscar nos organizarmos. Agora estava tendo um movimento aí, não sei se você soube, criar um partido político de capoeira. Para quê? Isso no passado foi tentado e não deu certo. Não é partido político que vai resolver as questões de fundo e as questões, eu diria, estruturais da arte da capoeira. Não, nós precisamos nos organizar. Primeiro, criar uma lei para fazer dela uma profissão. E daí em diante começarmos a discutir como nós vamos regulamentar. Aí é um fórum que leva 3, 4, 5 anos de discussão para nós chegarmos a um filtro e começarmos a dizer, não, agora nós estamos aqui. Nós somos uma comunidade capoeirista e nós queremos o nosso espaço que nós devemos. Inclusive, com ações até contra o Estado brasileiro, sabe de quê? De indenização pelos maus feitos, pelos maus tratos que aqueles capoeiristas de tempo atrás sofreram, cesseando sua liberdade de pensamento. Os judeus ganharam, né? Os judeus ganham isso, a gente não ganha. Oxe, a gente só ganha. Se não ganhar aqui, ganha Haia. Se não ganhar na corte brasileira, vai ganhar Haia. É lá que ganha, lá que bate martelo, não tem jeito. Exatamente. Mas, mestre, essa questão da profissionalização também é um caso muito sério, porque o que bate em pressupostos que dificultam chegar nisso aí é um teto salarial. É claro, ninguém definiu nada disso, é claro. Mas todo mundo sabe que qualquer profissão tem um teto salarial. Mas teto salarial, você me permita para eu fazer alguns cortes, porque, só para você entender, não é órgão de profissão, não é órgão de profissão como o conselho que será criado, conselho de mestre de capoeira, não, conselho de profissionais da arte da capoeira, não é conselho de mestre de capoeira, conselho de mestre fica nas entidades a nível secundário, que são associações, instituições aí, que tem muitas no Brasil. Aí você pode ter um conselho de mestre para você ter justamente, como se fosse na minha ordem dos advogados, o conselho de ética, né? Como nós temos um Conselho Regional de Educação Física, Conselho de Ética. Então, para justamente observar, menorizar, mediar, entendeu? Intermediar questões inerentes à profissão. Quem tem que estabelecer teto são os sindicatos, porque a partir do momento que você regulamenta uma profissão, efetivamente você vai ter que ter sindicato para poder saber qual é o teto salarial, o que é que você tem direito, o que você não tem. O conselho é para fiscalizar o exercício legal da profissão do profissional da área da capoeira, ou seja, vamos entrar com a lei, mas vamos estabelecer o quê? Quem já é. Quem até aquele momento provar que é. E isso tem critério. Os legisladores sabem disso. Eu sou simplesmente um advogado, mas, claro, porque você tem que pensar que para você buscar uma lei que tenha caráter geral, você tem que contemplar os que já estão e estabelecer regras para os novos que irão chegar. É normal, toda profissão passa por isso. Eu acho que existe um medo, sabe de quê? De ter dever, porque a maioria só quer ter direito. A maioria.
dos que eu conheço, dos capoeiristas, Não, que são contra a profissionalização, eles só querem ter direito. Dever ninguém quer ter, não, pai. Porque dever compromete, é responsabilidade. sim, sim, sim. Mas isso é bem do ser humano mesmo, porque eles querem mais o quê? É tipo a mentalidade de escassez de um cidadão comum, quando entra em um emprego novo, e que vai perguntar, para que eu vou ganhar? É, Tem ticket, é, é tem dito, férias, é, entendeu? exatamente. E, É. quer dizer, ele não está preocupado com o trabalho, ele está Não, preocupado com o que não, ele vai receber, entendeu? exato. Antes de trabalhar. E pior que é antes de Exatamente. trabalhar. É, É antes de antes de. trabalhar. Na hora do É, contrato tá ali, peraí, tem ticket, tem um é, férias, qual é a desvantagem? Peraí, meu irmão, a tua tarefa é é, essa aqui, dá tudo bem, depois eu vejo isso. Cara, isso é é, complicado. Eu, como capoeirista, tipo assim, eu como cidadão, desde por me ver capoeirista, eu sou uma pessoa que sempre adorei, todo mundo percebe isso, eu amo a segunda-feira. Eu acordo, a segunda-feira é o dia que me deixa mais à vontade, quero trabalhar, fazer minha atividade. Talvez tenha isso porque eu consegui um certo sucesso no trabalho que eu faço. Mas eu vi muitas pessoas, e eu trabalhei em corporação como a Caixa Econômica, como programador, e eu pois não não, gostava daquilo ali. Quando o ambiente que não me dava possibilidade de crescimento pessoal, pois dava não. crescimento financeiro, ganhava muito bem, mas não me dava aquele start, assim, poxa vida, eu me sinto útil aqui. Não era útil, era uma coisa inútil, sem finalidade, faz um trabalho mecanizado, entendeu? Olha, na capoeira não. Agora, como é que eu vou levar esse sentimento ruim para a capoeira? Entendeu? E aí depois, tipo, aí, por isso que eu não quero ser cobrado. Porque Hum, o que eu faço cabe a mim, ser uhum, irresponsável ou não. uhum, Talvez a sua questão de organizar melhor a profissão da capoeira, o profissional de capoeira, do patamar alto de conhecimento intelectual, cultural, técnico, de todos os sentidos possível, moral também, seria legal. Mas quem quer ser cobrado? Quem quer se expor? eu acho, eu acho, não, eu penso, entendeu, que toda profissão tem um chamado profissional liberal que ele faz o que ele quer. Eu sou Sim, profissional liberal como advogado. Eu advogo causas particulares. Eu patrocino causas que eu tenho como contrapartida o quê? O pagamento sobre o meu serviço. Eu tenho um balizamento do meu conselho, certo? Do meu conselho de profissão, para que eu possa cobrar determinado serviço, uma determinada quantia. Não que eu seja subordinado àquela tabela. Até porque, pela minha sim, liberalidade de ser um profissional. Se eu fosse um perfeito. operador de direito, como um procurador, um delegado, um promotor, um juiz, aí sim eu sou estabelecido a regras concernentes ao meu estatuto como servidor público. Mas, como liberal, eu tenho que respeitar a Constituição brasileira e as leis ordinárias, as quais eu irei ter atuação. É esse que é o procedimento. Então, se o cara quer capoeira e ele não deseja se profissionalizar, ele não terá o desconhecimento, né, social da profissionalização dele. Muito pelo contrário, porque a sociedade é o seguinte: a sociedade cobra ordenamento, a sociedade cobra disciplina. O que a sociedade Sim, cobra é disciplina. Então, claro, se você vai na escola, o cara é um profissional de capoeira e o outro não é profissionalizado, vai justamente o quê? Fazer com que aquele profissionalizado seja aproveitado e aquele não profissionalizado que se tocar desse impedimento, que não é um preconceito, é uma regra que está estabelecendo, porque ele teve o tempo exato, para ele poder se adaptar. Se ele não se adapta, é porque realmente quer andar todo o tempo na clandestinidade. E a maioria, exatamente. eu não digo isso, a maioria dos capoeiras, não é isso, não é o pensamento dos capoeiristas esse. O que os capoeiristas precisam enxergar é ter consciência para saber que ele, sendo profissionalizado, o tratamento dele para com a sociedade é bem distinto, bem Sim, distinto, porque ele vai ter um código de profissão, ele vai ter um respeito, entendeu? Ele vai ter um estatuto que vai reger como é que ele pode funcionar, quer seja na informalidade ou na formalidade, mas isso é um longo trabalho. Talvez, eu dizia há muitos anos atrás, o Adelmo, que eu, de bengalinha, velhinho, eu queria ver o meu esporte em uma Olimpíada.
eu já vou para 62 anos de idade, tá? Mas eu digo, eu defendi isso a partir do momento que eu apresentei uma dissertação de mestrado, que o produto final de meu trabalho foi da roda popular à roda acadêmica, um curso Olha, de licenciatura plena ou curta para profissionais da área da capoeira. Eu fiz isso na UNEB, meu trabalho está lá na biblioteca, mas não tem ressonância alguma porque nós somos carentes de uma parceria profissional na área autoral. Mais uma vez, eu peço isso nessas suas lives. Vamos fazer um movimento, vamos dar espaço ao capoeirista escrever a sua história. Vamos dar espaço sim, ao capoeirista escrever o seu trabalho. Vamos dar um espaço ao capoeirista escrever as suas vivências e experiências. Nem todo mundo nasceu para ser, entendeu, escritor. Mas uma não. obra autoral, ela pode ser científica, artística e literal. Nós podemos, através do nosso trabalho, usar a linguagem que hoje 80% é a nossa comunicação, que é a linguagem corporal. Nós temos como um potencial enorme de explorar isso, mas nós não somos compreendidos porque dentro do nosso grupo tem pessoas que não permitem, joga assim, uma camada de asfalto que aí fica todo mundo igual, entendeu? E não é Ingessa, bem né? assim. Ingessa, tem que ter os diferentes estão aí justamente para fazer a diferença. Ninguém é mais inteligente do que ninguém, todo mundo é inteligente. Basta saber expandir a sua inteligência e contribuir com a sua, e contribuir com a sua inteligência para o bem comum da humanidade. Eu enxergo por aí, brother. Não, com certeza. Eu dou muita palestra sobre inteligência emocional e falo para a pessoa, pô, sabe a diferença da sua mente para a mente de Albert Einstein? Nenhuma. Não existe. Ele só desenvolveu um campo específico do conhecimento dele, que ele se adaptou, entendeu? Mas os potenciais humanos são fantásticos. E é claro, como você fala de escolha, né? Um escolhe um caminho, outro escolhe outro. Você é livre para fazer suas escolhas. Você só não tem liberdade, você não tem liberdade para sofrer as consequências das suas escolhas. Se são boas ou ruins, a escolha é sua. A consequência é fatal. A Ponto final. consequência fatal, exatamente. Ou Por isso que maligna ou você benigna, ou maligna ou benigna, ou nociva ou inociva, a responsabilidade é sua pela sua escolha, tá? ponto final. Então, De ninguém. claro, eu tenho assim, eu não só tenho interesse, mas como eu acredito que a capoeira ela se profissionalizando, nós teremos, digamos assim, uma alteridade, não autoridade, alteridade, mas consubstanciada. Não, são profissionais de capoeira, assim como o médico, são profissionais médicos, professores, Sim, profissionais da educação, né? Advogados, são profissionais, engenheiro, etc. É isso que a gente precisa entender, para a mestre, gente não o senhor está tão certo. O senhor está tão certo, porque eu criei um método específico, criei um livro para isso, e com isso eu consegui atravessar o campo da minha vida durante 35 anos trabalhando com isso. Chegou uma época da minha vida, há uns anos atrás, se não fosse o método de trabalho que me dava o suporte, eu já tinha largado a aula de capoeira há muitos anos, que não dava mais para competir. Eu não tinha know-how. Então eu tive esse know-how Exato. porque me deu estrutura, porque eu tenho um método e ensinei para muita gente esse método. Vendi Claro. livros, ensinei bastante. Sim, Isso que sim. me manteve no mercado. Se eu só fosse dar aula de capoeira comum, aqui no Brasil, da estrutura que está, cada esquina Uhum. tem uma escola de capoeira, eu tinha parado de dar aula de capoeira há muito Claro. tempo, porque não tinha espaço para isso. O que você fez, na verdade, é que nós chamamos, né, na área da educação, a nível macro, você fez assim uma disciplina pedagógica. Você buscou uma Sim, disciplina pedagógica para que você pudesse ter resposta diante das suas perguntas, né? Porque, na verdade, é isso nós, mesmo. quando trabalhamos com o corpo, nós levamos perguntas. E quem vai dar as Exato. respostas justamente as reações advindas da pessoa. Porque nunca, quem trabalha com o corpo sempre irá reproduzir.
Por que você aprende a jogar capoeira olhando, sem ninguém pegar em sua mão, como o mestre Benga pegava na mão dos alunos para gingar? Porque olhando, o cara tem a percepção, ele vai no espelho, ele vê, ele imita, ele começa a estudar os passos como são e chega sozinho em casa, dentro do seu universo meditativo, né? No seu universo de meditação, entendeu? De isolamento, e ele vai começar a experimentar o que ele viu, e ele termina fazendo. É por isso que tem um negócio de um Exatamente. livro aí, como é que chama? Capoeira Semestre. Eu digo, pô, esse daí é bom. Capoeira Semestre é foda. Tá bom. É foda, meu. Eu vi esse livro. Eu É, tenho esse livro é muito antigo. Mas eu não também vigora, é tenho. claro. Tinha um mestre dando aula. É porque Não, ele é um paradoxo, porque para ser mestre, mas tinha um é. mestre dando aula lá dentro. Tinha, Ponto exato. Ali final. foi, ali foi ali chama-se Lamartine. apelação Lamartine. literária. Ali é uma apelação literária, né? Para chamar atenção, para vender. De uma certa forma, o cara jogou um marketing, né, cara? Na O história problema é dele. reproduzir isso hoje em dia, né? Capoeira sem mestre. Quer dizer, é É, inconcebível isso. Alguém ensinou, alguém, você copiou alguém, você reproduziu alguma coisa que exatamente. você viu. Então, é impossível, você não nasce sozinho. Mas, mestre Odilon, preciso fazer 5 perguntas para o senhor. Depois eu faço as minhas considerações finais e o senhor encerra a live, porque ela é sua, meu querido. Posso perguntar? Fica à vontade. Se eu puder responder, senão eu pulo aqui do terceiro andar para o mato, viu? Porque aí eu me escondo. Eu quero que o senhor responda, porque eu preciso aprender, mestre. Vamos lá. Mestre Odilon, o que é a capoeira? É uma arte de viver com paz, é um exercício contínuo para a sabedoria e uma preservação de uma longevidade etária através da saúde que você nutra pelo amor que você dispõe para ela. Enfim, é a arte de viver. Maravilha, mestre. Mestre Odilon, lá dentro do senhor, quem mora lá? Quem é o senhor? Ah, eu ainda, é aquela pergunta, o que é que você é por você? Eu sou uma pessoa que procuro compreender os incompreendidos. Eu sou uma pessoa que eu disponho da minha boa vontade de querer fazer algo ainda para ajudar, mesmo que esse algo, entendeu, seja interpretado como algo que não é para ajudar. Então, eu sou uma pessoa que eu acarreto nas minhas ações a vontade de querer fazer, porque algo do meu interior me sinaliza para que eu possa fazer. Eu faço justamente por amor. Maravilha, mestre. Muito bom, muito bom. É belo dar quando solicitado. É mais belo dar ainda quando não é solicitado por simplesmente ter compreendido. Khalil Gibran. Isso sintetizou isso aí muito bem. Muito obrigado, mestre. Mestre Obrigado. Odilon, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Devem, não só os Por jovens. quê? Eu, quando comecei a ter curiosidade com a hidrocapoeira, foi quando eu vi pela primeira vez uma ultrassonografia na barriga da minha ex-esposa, Maria Luzia Teles Vinhas de Góes, né, que ainda está com Góes, né? O Bernardo, hoje Vinhas de Góes, meu filho de 29 anos, advogado, hoje colega, né? Somos colegas, ele fazendo as suas primeiras piruetas, dando meia-lua de compasso sem mão, Fantástico. fazendo como é que chama? Rolamento para frente, rolamento para trás. Até a cucurinha o menino fazia. Eu digo, será que ele está fazendo ali tum-tum A no ventre sequência. da mãe? É, com aquele cordão umbilical, né? Passava por cima, por baixo. Então, ali eu percebi que seria possível trabalhar os movimentos da capoeira no meio líquido. Eu digo, vou fazer uma rememória Fantástico com a isso. cultura motora desse cidadão. Ele vai ser capaz. Se eu sou capaz, por que ele não será capaz? Fantástico, mestre. Fantástico. Maravilhoso. Mestre Odilon,
Então, para compartilhar essa pergunta aí, o senhor acabou de falar, o que o senhor pode fazer pela capoeira? É o que eu venho fazendo há 50 anos. Dar o meu sangue, vestir a camisa, defender a bandeira e colocá-la no sublime espaço o qual ela deve estar. Maravilha. Para finalizar, o que o senhor espera da capoeira, mestre? Esperar, eu não vou esperar, porque a capoeira ela é tão dinâmica, entendeu? Como ser humano, foi o que eu falei. Talvez nós nos surpreendamos com as próximas gerações, o que é que nos aguarda, né? Então eu não posso esperar. Eu tenho que viver, e enquanto aqui eu estiver vivendo, eu tentar colaborar com o progresso dela, com o progresso do conhecimento dela, com a possibilidade de entendimento das pessoas das quais ainda ignora esse fenômeno antropológico. Perfeito. Maravilha. Mestre Odilon, como eu falei no começo, o senhor é um tsunami capoeirístico, cultural, e o senhor não tem uma cabeça, tem várias antenas, né, conectadas a várias tendências, a vários conhecimentos, a vários fundamentos, que acaba sintetizando tudinho na sua fala e acaba dando assim aquela luz de sabedoria, de conhecimento e um caminho mais objetivo a trilhar. Agradeço profundamente a sua participação, com a honra. A live é sua. Pode encerrar como o senhor quiser, mestre. Muito obrigado. Bom, eu queria encerrar com duas coisas, né? Eu queria agradecê-lo a oportunidade. Eu acho que foi uma das lives assim, talvez até pelo momento que eu esteja vivendo, porque eu já passei por inúmeras trovoadas desde o ano passado que eu venho vivendo com várias situações de perdas, decepções, indignações com pessoas que se aproximaram de mim, me assediaram para poder ter o meu apoio, não que seja mais importante do que ninguém, mas assim eu tive inúmeras decepções, indignações. Eu me desliguei de vários coletivos que eu participava, justamente para eu ter o meu momento solitário de fazer a seguinte pergunta: será que é eu que estou errando ou tem alguma coisa de errado que eu não estou compreendendo os incompreendidos? Enfim, então eu procurei ficar na minha. Eu agradeço muito essa oportunidade que você me deu. Eu estou sempre à disposição para que a gente possa dialogarmos, entendeu? Harmonicamente, com respeito, com ética, entendeu? Com responsabilidade social, é o que nós temos que ter sobre esse fenômeno antropológico, que nós precisamos ser os consultores da formação desse Estado brasileiro de direito, né, que chama-se Estado Democrático de Direito, que de democrático não tem nada, muito pelo contrário, existe uma quantidade de pessoas que se locupletam, entendeu? Da ignorância de outrem, entendeu? Se locupletam pela imbecilidade, pela ingenuidade, entendeu? Pela boa-fé dos outros. Então, a gente está num Brasil assim, diante de todo esse movimento que nós estamos passando com essa guerra, dessa guerra bacteriológica, né? Eu queria falar um pouco difícil, mas essa guerra que está tendo aí com essa pandemia, isso está fazendo com que, de um lado, seja benéfico esse diálogo virtual, que está na hora da gente se abraçar, está na hora da gente se ver, voltar à normalidade, porque isso não pode perdurar, certo? Isso que eu estou fazendo com você, eu já fazia em 2008, 2009 na Europa. Eu discutia, né, essas lives com meus colegas da Universidade de Bolonha, da Universidade de Coimbra, da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, etc. E tal, de vários seminários que nós participávamos virtual. Isso lá é uma coisa antiga, a educação digital chegou lá primeiro, mas por uma necessidade o brasileiro está até se adaptando bem, ainda de forma ignorante. Tomara que comece também a se alfabetizar sobre essa linguagem virtual, que é uma linguagem maravilhosa, e daqui para frente a gente vai utilizar muito e vai minimizar custo. Né? Vai minimizar custo. Basta que nós tenhamos uma boa transmissão, uma boa internet, que tudo dá certo. A segunda coisa, eu queria deixar uma leitura, uma reflexão, tá? Que eu estou lendo esse camarada aqui,
Eu acho hoje que meu ídolo é esse cara aqui, brother. Esse cara aqui Barack Obama. é Barack Obama. Eu poderia, né, até pelo grau de ser letrado, de ser doutor, citar vários autores, mas eu costumo não citar porque às vezes eu cito ele expressamente, textualmente, mas quando eu vou interpretar, eu digo, pô, o cara queria ser mais do que tudo. Eu não quero ser tanto mais do que tudo, eu quero ser médio, eu quero colaborar. Então, O mínimo é Obama, o mesmo, né? Obama, com um ano de governo à frente da maior nação do mundo, eu digo em proporções econômicas e bélicas, ganhou, né, o prêmio Nobel da Paz. E aí, Sim. ele, quando recebeu a notícia como ele chama? Ele chama de salão oval, que é o salão das Uhum. crises, onde ele sempre reunia com a assessoria dele, e aí chegou um determinado funcionário, um alto funcionário, o assessor dele disse que ele tinha ganho o prêmio da paz. Ele perguntou de quê? E aí ele chegou, quando recebeu a notícia, no dia seguinte ele chegou no Roseral, ou seja, no local dos jardins da Casa Branca, e ele falou à imprensa, né? Ele reuniu a imprensa e falou o seguinte: com menos de um ano de presidência, vou tirar a máscara um pouquinho, porque aí não tem um corredor, mas eu vou ler, eu vou voltar. Ele fez uma reflexão, reuniu a imprensa, ele disse assim: de um ano de presidência, não me achava merecedor da companhia das figuras transformadoras que foram homenageadas no passado. Olha a humildade do cara. Na verdade, viu o prêmio como um chamado à ação, uma maneira de o comitê do Nobel impulsionar causas para as quais a liderança americana era vital. Dois pontos: reduzir as ameaças das armas nucleares e das mudanças climáticas, diminuir a desigualdade econômica, proteger os direitos humanos e fazer a ponte entre as divisões raciais, étnicas e religiosas, que com tanta frequência alimentavam os conflitos. Afirmei achar que o prêmio deveria ser compartilhado com outros que trabalhavam mundo afora, muitas vezes sem reconhecimento pela justiça, pela paz e pela dignidade humana. Então, eu quero ser reconhecido na capoeira, não somente pelo mestre da hidrocapoeira, pela hidrocapoeira. Eu quero ser reconhecido efetivamente pela justiça social, pela paz que pode ser reinada. Nós podemos promover isso na nossa comunidade e pela dignidade humana, ser respeitado. Só porque eu não tenho grandes grupos, eu não posso ser respeitado pela comunidade, assim como os que têm grandes grupos não podem ser respeitados, o respeito tem que ser mútuo, porque todos são úteis a esse fenômeno antropológico chamado a arte da capoeira. Adelmo, Deus lhe pague, muito obrigado pela essa oportunidade, estarei sempre junto com você, à disposição, a hora que você achar interessante, que o meu auricular é interessante para o seu escuta bolero. Hang Luz, um abraço. A honra foi nossa, mestre. Muito obrigado. Bom descanso e obrigado pela sua Salve. colaboração, tá? Fica na paz. Salve. Obrigado a todo mundo que participou aqui da Salve. live. Eu quero Tchau. somente que você faça uma gravação, que eu preciso mandar essa live para fora da nossa fronteira. Presentear a minha orientadora no doutorado de educação, professora Margarita Gaudense, Perfeito. e presenciar o meu professor orientador no curso de Direito Patrimonial, Fernando Cabarro Cascon, decano da Escola de Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca. Então, eu queria presenteá-lo, que você possa me conceder essa gravação. Tá bom? Mando logo pro senhor, pode deixar, tá bom? Muito Um abraço, obrigado. Boa mestre. noite. Recomendação à família. Diga à esposa que eu falo muito, mas eu procuro buscar lá no fundo
o fundamento para poder realmente estar indo no trilho do trem. Senão vai passar o diabo da estação e eu vou ficar na amargura. É bem na prática de quem criou hidrocapoeira mergulhar fundo nas águas, né, mestre? Exatamente, você falou tudo. Você é danadinho, viu, o seu... Um abraço. Salve.